Fala galera, eu sou Carlito Neto do canal O Historiador e para quem não sabe, no dia 4 de abril, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, teve na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado brasileiro e aconteceu uma tragédia, né, literalmente, porque o senador Randolfo Rodrigues, né, do Amapá, que é formado em História e que é formado também pela biografia dele, vocês podem ver aí, né, ele é formado em História, pela Universidade Federal do Amapá e também é formado em Direito pela Faculdade CEAMA. Tem especialização em Gestão de Políticas Públicas e Direito Público. E ele foi e falou lá com o ministro das Relações Exteriores que uma das formações dele era História e fez algumas indagações ao ministro das Relações Exteriores, que é o que a gente vai falar agora e eu vou colocar o vídeo na íntegra para vocês verem também. Bom galera, antes de começar esse vídeo eu queria pedir para que você já deixasse o like no começo do vídeo, porque se deixar lá para o final você esquece. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações, porque aqui a gente tem vídeo todos os dias. E se você gosta do meu trabalho e quer me ver produzindo ainda mais conteúdo, aqui na descrição desse vídeo tem um link do nosso Apoia-se e as contas que vocês podem estar colaborando para ajudar a manter o canal. Pois bem, meu povo, no dia 4 de abril, né, o ministro das Relações Exteriores, o chanceler Ernesto Araújo, né, aquela Olavete que acredita em nazismo de esquerda, que 64 não foi golpe, foi uma revolução e que a ONU ela é vigiada por alienígenas. E no dia 4, como eu disse, ele teve na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e passou vergonha. O senador Randolfo Rodrigues, que é do estado do Amapá, fez algumas indagações a ele e falou: ministro, eu sou formado em História, né, uma das minhas formações é História, e eu vejo o senhor falando um monte de coisa aí na internet, né, pró-ditaduras, pós-64, pró-nazismo de esquerda, e eu queria saber qual que é a base científica, qual que é o argumento que você tem para poder justificar essa sua afirmação. Ele inclusive cita, por exemplo, que as bases históricas comprovam o oposto do que o Ernesto Araújo fala, e o Ernesto Araújo literalmente não sabe o que falar, se embola todinho, se atrapalha, fala coisa com coisa. E se você vê o Ernesto Araújo falando, você vai assistir e vai falar: não, esse cara ele não é normal, esse cara é doente, ele tem algum problema mental. Esse cara aí, ele tem algum tipo de distúrbio, ele não é normal, ele tem algum tipo de doença mental, não é possível. Ele fala coisa com coisa, embola tudo, confunde conceitos de sociologia e história, mistura os conceitos de matemática, para ensinar inclusive que nem a própria matemática é exata, porque os conceitos de matemáticas variam, não sei o que, para tentar justificar a pergunta do Randolfo Rodrigues, que era ele explicar de onde é que ele tira que o nazismo não é de esquerda, né? Ele até cita, já que no próprio livro do Hitler, Minha Luta, Hitler deixa claro o ódio que ele tem dos comunistas, dos socialistas, dos marxistas e da esquerda. Então ele começa a responder, fala coisa com coisa, diz que a história também não é uma ciência exata, a história é algo que não que pode ser variado, que pode ser mudado e não sei o que. Enfim, resumindo a história, ele não fala nada com nada. Eu vou deixar o vídeo aqui na íntegra para vocês, como é um vídeo da TV Senado. Eu não vou tomar strike, eu acredito, nem receber um flag, então eu vou deixar para vocês aí, para vocês assistirem o vídeo na íntegra e vocês verem com os próprios olhos a vergonha que o ministro das Relações Exteriores passou mais uma vez, né, aqui no Brasil, no governo do Bolsonaro. O que se fala aqui sobre princípios, sobre tradição das relações internacionais do Brasil, o que já foi dito aqui, não é que seja tradição não imutável, é o que está estabelecido na Constituição da República. É a Constituição da República, no seu artigo 4º, que estabelece quais são os princípios de nossa relação internacional. Então, partindo desse princípio, partindo da tradição de diplomatas que chefiaram a pasta que o senhor hoje dirige, como José Maria Paranhos, esta pasta teve por princípio a atuação, a relação com os outros povos a partir da multilateralidade e da defesa incondicional da autodeterminação dos povos e da democracia. Eu falo isso porque a vossa pasta, senhor ministro, o senhor é o cartão de visitas do Brasil para o exterior. A pasta dirigida pelo senhor, em última análise, o senhor e o presidente da República, que além de ser chefe de governo, na nossa organização constitucional, é também o chefe de Estado, acumula as... Pois bem, eu falo isso porque muito do que o senhor diz, e muito do que o presidente da República diz, é a imagem que o Brasil passará a ter lá fora. E isso tem relação direta com as nossas relações comerciais.
Isso tem repercussão direta para cá conosco. Portanto, eu quero retomar aqui alguns temas que já foram tratados aqui, que são objeto de declarações suas. É declaração sua, e já foi reafirmada aqui, que a Venezuela é uma ditadura. Eu concordo com o senhor, é uma ditadura. Mas também é fato histórico que foi uma ditadura de Alfredo Stroessner, no Paraguai, e de Augusto Pinochet, no Chile. E o presidente da República, recentemente em visita aos dois países, ressaltou o papel desses dois ditadores, Alfredo Stroessner e Augusto Pinochet. Por outro lado, o senhor, recentemente, em depoimento na Câmara dos Deputados, foi o senhor declarou o seguinte: 1964 não foi golpe, foi um movimento necessário para que o Brasil não se tornasse uma ditadura. Essa é a mesma convicção do senhor? É a pergunta primeira que faço. A convicção do senhor em relação à Venezuela, temos acordo. Aliás, temos acordo em mais uma coisa, em mais um aspecto. O Itamaraty, as nossas relações internacionais, não pode ser motivado por viés ideológico, nem à direita nem à esquerda. Com a mesma veemência que condenamos a ditadura venezuelana, me parece necessário condenar o que foi a ditadura chilena, o que foi a ditadura paraguaia e o que foi a ditadura aqui no Brasil. É esta a convicção sua de também condenar, assim como condena a ditadura venezuelana, condenar essas outras ditaduras que aqui tivemos? Por fim, o senhor fez uma... Me permita, ministro, eu sou historiador, é uma das minhas formações. Eu concordo com o aspecto que o senhor falou. A história, aliás, tem até uma poesia muito bonita que diz que a história é um carro alegre que atropela indiferente todo aquele que a negue. Eu acho que a história tem que ter perspectivas, tem que ter a sua perspectiva de análise. Mas não se muda fato histórico. Não se muda que o que deflagrou a Primeira Guerra Mundial foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Não se muda a Revolução Francesa, a data que ocorreu a Revolução Francesa e os acontecimentos revolucionários e a divisão entre jacobinos e girondinos. Os fatos históricos não são perspectivas, são da história, estão na história. A sua declaração insistente de que o nazismo é um movimento de esquerda. Faço diretamente a pergunta, é essa a sua perspectiva? O senhor acredita mesmo nisso? Que o nazismo foi um movimento de esquerda? Se é essa a sua perspectiva, onde o senhor fundamenta isso? Pelo amor de Deus, me diga onde. Onde está o lastro teórico, histórico? Qual o historiador que o senhor cita para dizer? Porque o próprio Hitler, na sua obra, Mein Kampf, falava, na sua obra, Hitler e Mein Kampf, Minha Luta, ele dizia que um dos objetivos do nazismo, um dos objetivos do Terceiro Reich, seria invadir a União Soviética, para pôr fim definitivo ao comunismo. Então, essa declaração, que já é pública sua, eu preciso de um lastro histórico em algum lugar, pelo amor de Deus. Me diga onde tem algo que sustenta isso. Onde está? E eu falo isso, veja, não tem nenhum comunista aqui, viu? A oposição ao vosso governo não tem nenhum comunista aqui. Não tem ninguém assim se reivindicando. Essa generalização feita, esse reducionismo, não faz bem. Aliás, esse tipo de afirmação, vindo do nosso ministro das Relações Exteriores, do nosso chanceler, do nosso cartão de visita, deseduca. Esse é o problema central, ministro, é que deseduca. Tem uma geração que está na escola e que vê esse tipo de declaração sua ou do presidente da República, passa a ser deseducada. Passa a representar concretamente retrocesso aos avanços civilizatórios e democráticos que se tiveram. Por fim, já para concluir, senhor presidente, é necessário fazer uma pergunta objetiva, ministro. De onde vem a política do Itamaraty? Eu sei que Vossa Excelência é admirador de um astrólogo que vive lá na Virgínia, nos Estados Unidos. Eu sei que o senhor... Não sei se é de lá que vem a orientação. No encontro com o presidente Trump, quem estava no Salão Oval não era Vossa Excelência, era o deputado Eduardo Bolsonaro.
O vice-presidente da República, inclusive elogiado por muitos embaixadores, já recebeu 23 embaixadores. O senhor só recebeu 7. É uma pergunta objetiva. De onde é que vem a política do Itamaraty? Quem é que comanda? De fato, é o deputado Eduardo Bolsonaro? É o astrólogo lá da Virgínia? Quem é que comanda a nossa política internacional? Quem é que comanda essa cadeira que o senhor está sentado, que foi sentada anteriormente por José Maria Paranhos, o barão do Rio Branco? E quais os princípios, por fim, que Vossa Excelência acha na atuação do Ministério das Relações Exteriores que coadunam com a política externa brasileira, que não quer dizer nenhuma tradição, quer dizer o que está no artigo 4º da nossa Carta Maior, que é a Constituição? Sobre as considerações do senador Randolfo Rodrigues, bom, procuramos nos pautar certamente pelo que está no artigo 4º da Constituição, isso temos totalmente em comum, e essa é a nossa baliza, e, independentemente daquilo que possa ser chamado ou não de tradições da diplomacia, a Constituição nos proporciona esse balizamento. A expressão que o senhor usou, que o ministro das Relações Exteriores é o cartão de visitas no Brasil, eu acho interessante porque ela dá expressão a algo que é realmente uma percepção que eu considero equivocada, né? Que um ministro das Relações Exteriores, ou a política externa que ele representa, tem que ser algo bidimensional, chapado e puramente nominal, né? Eu acho que eu não sou um cartão de visita, eu acho que eu sou um ser humano que procuro fazer as coisas a partir de tudo que eu penso, tudo que eu sinto, e eu acho que isso aqui tem que ser tem que ser um ministro, não só de Relações Exteriores, mas qualquer ministro, acho que nenhum deles deve ser uma realidade bidimensional descolorida. Enfim, toda a questão de história recente, ou do Brasil, ou de outros países, eu repito um pouco, eu acho que o importante é que, como dizíamos, não se considere que a história é algo fechado. É interessante também o que o senhor mencionou, como historiador, a respeito da Primeira Guerra Mundial, né? Isso, enfim, é um tema, sem ser historiador, as origens da Primeira Guerra Mundial é um tema que eu sempre procurei estudar muito, porque é muito interessante, inclusive do ponto de vista da diplomacia, né? E, embora todos considerem que o estopim da Primeira Guerra Mundial tenha sido o assassinato do arquiduque, mas existem correntes, como o senhor sabe, de pensamento de historiadores que veem isso de maneira completamente diferente, porque o que foi feito a partir durante o mês de julho de 1914, o que foi feito a partir do assassinato do arquiduque é o que determina a Primeira Guerra. E existem teorias que até hoje não se conciliam, de que a culpa é da Alemanha, que é talvez a mais corrente. Há uma corrente muito interessante, pelo menos de um historiador, que diz que a culpa é da Rússia, que a Rússia que queria a guerra, que a Rússia que começou a mobilização. Ou de que a culpa é da França, ou de que a culpa é da Inglaterra, quando decidiu não ficar neutra, mas se colocar do lado da França, e assim por diante, né? Então, eu acho que o fato histórico material, talvez, em alguns casos, seja indiscutível, quando há suficiente evidência, mas a história não é simplesmente um fato material, né? A história, como a disciplina humana, é algo bastante mais complexo e portanto, eu acho que praticamente nada na história deve ser fechado com chave. Sobre a questão só para voltar, a questão do nazismo, né? Bom, enfim, por exemplo, acho que nós podemos ver o seguinte, que o fato de que, como o senhor apontou, que o nazismo seria de direita porque ele entrou em guerra com a União Soviética, um regime de esquerda. Mas, justamente, para voltar à Primeira Guerra, nós tivemos regimes que, em termos de coloração política, eram muito semelhantes, como, por exemplo, a Alemanha de então e a Rússia de então, e, no entanto, entraram em guerra, e uma guerra completamente destrutiva e com milhões e milhões de mortes, né? Ou seja, o fato de haver uma guerra entre duas potências não significa que elas tenham necessariamente ideologias diferentes. Enfim, acho que estou numa discussão histórica que é interessantíssima e que poderíamos prolongar, não quero prolongar demais. Mas
Bom, de onde vem a política do Itamaraty e quem a faz, quem comanda a política externa, essa é a pergunta mais fácil que me fizeram hoje, sou eu. Sou eu que comando. Enfim, eu acho que a Constituição, né, como dizia, bom, eu mencionei, né, como a nossa política se coaduna com a Constituição. Aqui, de novo, claro, nós temos ali princípios e toda a discussão de princípios, ela também não é matemática, né? A própria matemática não é tão matemática, né? Assim, existem, muitas vezes, construções teóricas na matemática avançada que se permitem uma discussão sempre mais profunda, né? Mas, então, digamos assim, não é uma aritmética, né? Pois é, vocês viram aí que vergonha, o cara não consegue nem falar. Ele muda de assunto toda hora, né? Eu tenho um déficit de atenção também, mas ele deve ter um déficit de atenção num grau muito mais elevado que o meu. Porque você vê que ele não consegue concluir o raciocínio, já muda para outro, não consegue explicar uma coisa, já muda para outra, vai girando, vai... Enfim, ele não consegue justificar o porquê que o nazismo é de esquerda. A explicação que ele tenta dar lá é que não é porque os caras brigam um contra o outro que eles pensam diferente, né? Eles podem pensar igual, mas estão brigando lá um com o outro. E ele diz lá que não é porque a Alemanha tentou atacar a Rússia, né? Que isso prova, por exemplo, que a Alemanha não era socialista. Ele tenta justificar, mas não consegue explicar de maneira nenhuma. Então isso aí fica só mais claro para vocês. O tipo de maluco que a gente tem hoje governando o nosso país, né? E o tipo de diplomatas que o Brasil tem hoje, né? O cara que não consegue explicar o básico que um aluno de 9º ano entende, né? Sobre a Primeira e Segunda Guerra Mundial e os movimentos totalitários na Europa e sabe explicar, enquanto esse cara aí que representa o Brasil internacionalmente não consegue nem falar. Então é isso aí, né? Eu não tenho o que dizer mais, né? Se você gostou desse vídeo, já sabe o que faz. Comenta, curte, compartilha, se inscreva no canal. E como o Ernesto Araújo tem mostrado, e esse bando de gente maluca também, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro. Fica assistindo os vídeos porque eu já fui!